Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai começar pra valer o estresse hídrico dos dendróbions, né, pra gente conseguir ver floração aí. E se você que tá me assistindo até hoje já tentou de tudo pra fazer um dendróbion florescer, mas ele nunca floriu, nunca deu nenhuma florzinha, você comprou ele tava florido, depois nunca mais, né? Então acompanhe esse passo a passo que eu vou passar aqui no canal pra vocês, que esse ano eu tenho certeza que eles vão florescer, tá bom? Não precisa ter medo de fazer o estresse hídrico neles, tá? O jeito que eu passo aqui não debilita a planta, ele vai continuar se desenvolvendo e o melhor, né, vai florescer finalmente esse ano. Então, sem muita enrolação, vamos lá, vou estar mostrando para vocês o primeiro passo, né, que a gente vai fazer. Na verdade, o primeiro passo foi parar a adubação. Então, se você ainda não parou a adubação, já começa agora. Não aduba mais eles, porque senão eles não vão florescer, tá bom? Mas ao longo aí do vídeo eu vou explicar para vocês direitinho. Vou selecionar os que a gente vai colocar no estresse hídrico hoje, né, e a gente já vai começar a organizar tudo isso aí. Então, se você tá assistindo o vídeo aí, ó, já corre e faz isso, porque se demorar muito, se passar desse mês de maio, né, e você não começar a não fazer nada, pode ser que o seu não floresça também, tá? Então, já assiste o vídeo, pega as dicas aí e já coloca em prática para você ver floração e ver desenvolvimento esse ano. Então, vamos lá, antes de iniciar o vídeo, já vai curtindo, compartilhando, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e bora pro tema de hoje. Vamos seguir aí, né, pro primeiro passo para valer mesmo do estresse dos dendróbions. Vamos lá. Então, gente, olha só, igual eu falei pra vocês, né, esses dias pra trás aí eu passei um vídeo aqui, gravei pra vocês, falando pra gente parar totalmente a adubação dos dendróbions. Se você não assistiu o vídeo, né, do dia aí que eu falei que não era mais pra adubar e ainda tá adubando eles, para imediatamente, tá bom? Quando você fica dando nutriente pros dendróbions, principalmente esses que a gente faz o estresse hídrico, ele não floresce, porque ele precisa de uma escassez de umidade e escassez de nutriente nesse período do ano, tá? Isso, igual eu sempre falo para vocês, é um processo natural que eles passam aí no ambiente deles, né, lá onde eles vegetam, onde eles crescem. Nesse período agora é um período mais seco, um período onde a luminosidade aumenta, né, a intensidade aí da luz do sol. Então, para eles florescerem, para eles conseguirem florescer, a gente precisa simular um pouco esse ambiente natural nessa época do ano, né, para que eles consigam aí essas flores, tá bom? É bem importante lembrar que se você tem dendróbio aí na sua casa, todos eles florescem sem você precisar fazer isso, não tem problema nenhum, pode acontecer, mas assim como eu, né, eu já tentei de tudo, nunca funcionou, os dendróbions não floresciam de jeito nenhum, foi só depois que eu comecei a fazer isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, que eu comecei finalmente a ver essas plantinhas abençoadas aí florescendo, né? Então, se você não tem floração com seus dendróbions, vamos lá. Geralmente os mais complicados da gente estar fazendo isso, né, da gente ver flor na verdade, é o nobile, né, que é aquele olho de boneca, fimbriatum, algumas pessoas também não conseguem floração no moscatum, tirciflorum, deixa eu ver mais o que, esses dendróbions espécie, o spectabilis também vai entrar nesse estresse, só que é um pouco diferente o dele, eu vou explicar ao longo do vídeo também. E assim, se você tem qualquer dendróbion que não floresce, faça isso que vai funcionar, por mais que às vezes eu não falei o nome do seu dendróbion aqui, que você tem na sua casa, porque existe uma infinidade de espécies de dendróbion, né, se não florescer, faça isso que dá certo, só não precisa fazer, gente, o estresse hídrico, olha só, o crisotóxon também é bom fazer, tá? Eu não vou fazer com o meu porque o meu tá ali. Eu replantei esses dias, agora que tá desenvolvendo, então não pode, né? E eu vou explicar isso. Os dendróbions que a gente não precisa fazer esse estresse hídrico é o anosmum, tá? Qualquer cor do anosmo aí que você tiver, geralmente esses pendentes, né? O pierard, ou então como é que é o outro nome dele? Aphyllum, Dendrobium aphyllum ou pierard, não precisa também. Denfal também não, tá? Só os dendróbions espécies, igual eu falei, fimbriatum, crisotoxum, tirciflorum, nobile, spectabilis, moscatum, esses aí vocês podem fazer que vai dar super certo, tá? Uma coisa importante, você só vai fazer isso com os dendróbions que você tem aí que estão enraizados e desenvolvidos, tá? Não faz esse processo com plantas que você acabou de replantar, com plantas que você replantou mês passado e agora que está enraizando, não pode. Porque se você fizer, vai atrapalhar no desenvolvimento, né? E aí a planta pode até florir, mas vai enfraquecer, tá bom?
Então, se você tem algum aí que foi recém-replantado, não coloca ele esse ano, né? Ano que vem você faz o estresse normalmente sem problema nenhum, tá? Agora, os que estão enraizados, bonitos, já, né, desenvolvidos ali no vaso, vamos lá que vai funcionar, dá super certo e eu vou mostrar para vocês. Primeiro passo, o que a gente faz pro dendróbio, né? Quando a gente fala estresse hídrico dos dendróbios, a gente pensa simplesmente parar de molhar, não é verdade? Só que o estresse hídrico, gente, não é simplesmente isso, vai muito além. A planta precisa de uma diferença grande de tudo para ela conseguir, né, um desenvolvimento legal e conseguir a floração. Então, primeiro passo, parar de adubar, né, igual eu falei para vocês aí. Segundo passo, aumentar o sol. Tem que aumentar a luminosidade. A partir do momento que você aumenta a luminosidade dos seus dendróbios, a umidade vai embora mais rápido. Então, consequentemente, mesmo você molhando, ele vai secar mais rápido. Isso já vai ter uma diminuição da umidade da planta, entendeu? Então, é muito importante isso. Todos esses passos. Não é simplesmente parar de molhar. Porque você pode parar de molhar o seu aí, às vezes está no lugar mais sombreado, e mesmo assim ele não floresce. É simplesmente por isso. Ele precisa de várias coisas para conseguir florescer, e a primeira delas, né, depois de parar de adubar, é a luminosidade, aumentar a intensidade do sol. Hoje a gente vai simplesmente fazer isso, tá? Aumentar o sol deles. A gente não vai parar de molhar ainda, as regas continuam normal, então para de adubar e coloca onde pega mais sol. Bem importante, os meus aqui, eles estão a maioria no sombrite de 50, então assim, é o sombrite mais claro, vamos dizer assim, que a gente geralmente usa, né? Esses, para ele ter uma diferença grande de luminosidade, eu vou ter que colocar lá fora no sol pleno, então vai ficar lá no sol sem nada protegendo, né? Então é simplesmente isso. Se você tem algum dendróbio, né, que seja aí qualquer um desses que eu falei para vocês, que às vezes está num lugar com muita sombra, está num lugar muito sombreado, você não precisa necessariamente pegar e colocar simplesmente lá no sol, entendeu? Você pode pegar, tipo assim, um que tá lá no sombrite de 80, né, onde não pega quase nada de sol. Pegou ele, trouxe ele aqui para o lugar mais claro com um sombrite de 50, aumentou o sol bastante, já vai ser legal aí, né, para você ver a floração deles, tá? Então, se você tem dendróbio aí no sombrite de 50%, eles já estão acostumados com um sol forte. Você pegando eles e colocando no sol pleno não vai dar quase que nenhuma diferença. Então, dificilmente vai acabar queimando as folhas, entendeu? Então é bem importante isso. Agora a gente vai aumentar a luminosidade. Se está no sombrite de 80 ou de 70, passa para o de 50. Se está no de 50, passa para o sol pleno, entendeu? O único intuito é esse, tá, gente? Aumentar a intensidade do sol. O sol tem que ser mais forte neles para, consequentemente, diminuir a umidade, né? E com toda essa luminosidade e diminuição da umidade, mais para frente a gente começa a diminuir as regas, tá? Então, a gente vai fazer só isso, regas normais, tá? E aí é só seguir aí o canal, se inscreve aí se você não é inscrito, que na hora que chegar no tempo certo de começar a diminuir as regas, eu volto aqui para mostrar para vocês, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o Fimbriatum, tá? Então esse ano a gente vai fazer o estresse com o Fimbriatum, porque aqui não floresce. Gente, eu já tentei de tudo, tá? Então, se o seu floresce, deixa onde tá. Se não floresce, faça isso. Vou fazer com o Fimbriatum, com o Moscatum também, para ele florescer mais. Vou fazer com o Nobile, tá bom? E a gente vai fazer com o Spectabilis também. Eu tenho vários outros dendróbios que dá para fazer o estresse hídrico, porém eles foram plantados recentemente. Então, se eu pegar e colocar eles lá, vai debilitar, entendeu? Tipo, o Crisotoxum. Replantei esses dias. Tem mais um monte de Crisotoxum ali também recém-replantados. Não adianta eu pegar eles e colocar lá. Por quê? Agora que está enraizando, agora que está se acostumando ali no novo ambiente que eu plantei. Se eu fizer isso, vai debilitar. Então, eles não vão esse ano. Eu tenho também que o findlaniano, que todo ano eu coloco ele no estresse hídrico. Esse ano, infelizmente, não vai dar para colocar, porque ele teve um ataque horroroso de lesma, os caramujim destruiu ele, tadinho. Aí eu tive que replantar esses dias para tirar a infestação dos caramujos. E aí agora ele tá se recuperando novamente. Vocês podem ver, comeu quase todas as folhinhas e tudo mais, então esse ano ele não vai simplesmente por isso. Porque eu já tava preparando para colocar ele, na hora que eu fui ver, os caramujos tinham destruído, detonado ele tudinho, em umas 2 noites que eu não olhei, acabou com a planta, e aí eu tive que fazer o replante, né? Então esse ano ele vai ficar quietinho aqui, pode ser que floresça sim, mas não vai florescer tão bem igual ele florescia os outros anos, né? Mas enfim, é simplesmente isso. Tem um outro também que eu vou fazer, que eu já estava esquecendo, que é o Agregatum, tá? O Agregatum eu replantei ele já tem um tempo, não tem muito tempo não, mas ele já está enraizado, já está legal, então já dá pra gente fazer esse processo. Aqui tem um cake de Crisotoxum, não vai, por quê? Porque tá recém-replantado, agora que tá se acostumando, tá? Então eu acho que deu para entender certinho.
O que eu vou fazer? Esses dendróbios que estão aqui no sombrite de 50 vão lá para fora no sol pleno, pegar sol o dia todo, porque aí aumentou a intensidade da luz. Aquele ali que é o Spectabilis, que está no sombrite de 70, tá vendo que lá é mais fechado do que aqui? Então, ele está acostumado com a luminosidade menor. Então, eu vou pegar ele e colocar ele aqui, onde o sol é mais forte, entendeu? E ele, como ele está plantado ali no cachepô sem substrato praticamente, então ele vai ter uma diferença bem grande, bem rápido, né? Aqui eu tenho um outro que é parente do Thyrciflorum. Eu não vou colocar ele no estresse hídrico porque ele foi plantado esses dias também. Vocês podem ver. Agora que está emitindo brotinho, agora que ele está enraizando no substrato. Então, se eu colocar, as raízes não vão desenvolver, os brotos não vão desenvolver, entendeu? Porque ele foi plantado esses dias, agora que está desenvolvendo. Tá? Então é importante esse ponto aí, né, que eu tô falando pra vocês. Outra coisa, eu sei que o vídeo vai ficar longo, gente, é porque é muita coisa pra mim falar pra vocês em um vídeo só, mas enfim. Se você tem o anosmo, se você tem o Pierard, esses pendentes, ou denfal e não floresce, não precisa fazer isso. Você só vai aumentar a luminosidade do sol, tá? Vai continuar tudo normal. Pode continuar adubando esses aí que eu falei, tá? O anosmo, o Pierard ou então os denfals, eles só precisam de mais sol para florescer, não precisa de estresse, tá? É só esses espécies mais complicados aí que precisa, principalmente o olho de boneca, o noble, se não floresce, faça isso. Então vamos lá, vou organizar aqui agora, já vou tirar eles, colocar lá fora e mostro para vocês como que vai ficar. Gente, olha só, já organizei aqui, vocês podem ver, ficou meio vazio, depois eu vou colocar umas plantinhas ali para não ficar muito sem nada nesse cantinho aqui, né? E aí eu já organizei. Aquele ali eu não mexi, porque ele foi replantado esses dias, né? Esses aqui, igual eu falei para vocês. O Spectabilis que tava ali no sombrite de 70, eu trouxe ele para cá, no de 50, e coloquei próximo do sombrite, que aí o calor aumenta, a luminosidade fica mais intensa e ele já vai sentir uma diferença. O Agregatum, que também tava, o Agregatum estava aqui no de 80, então quase não batia muito sol. O que eu fiz com ele? Eu peguei ele e coloquei ele penduradinho aqui. Não vai ter muita umidade nesse ambiente e o sol é mais forte, ele já vai sentir uma diferença. Se eu pegasse esse Agregatum, que estava no sombrite de 80, não estava muito acostumado com o sol, e colocasse lá fora, com certeza ia queimar as folhinhas demais, né? Então é bem importante isso, só aumentar a luminosidade, tá? Então aqui ficou desse jeito, e aí aqui fora eu coloquei os outros três, igual eu falei para vocês. Aqui a gente tem o Nobile no sol pleno, né? Tem o Fimbriatum e tem o Moscatum. É bem importante lembrar que geralmente o Moscatum e o Fimbriatum eles demoram um pouco mais para florir. Então a floração deles geralmente é depois do Nobile, entendeu? Então assim, aumentar a luminosidade e provavelmente o Nobile vai florescer primeiro que ele. Só que é o que eu faço aqui, né? Porque assim, o Fimbriatum e o Moscatum aqui comigo, quem acompanha o canal há mais tempo vai lembrar, eles ficavam no sol pleno o ano todo. Aí esse ano eu decidi colocar lá dentro para eles desenvolverem melhor. E eles ficaram muito mais bonitos e tudo mais, né? Então, como eles já eram plantas do sol pleno, esse Moscatum ele ficava aqui, num tronquinho que tinha. E o Fimbriatum ficava aqui, onde está essa mudinha, essa plantinha aqui, né? Então, eles viviam aqui no sol pleno, junto com o Grammatophyllum e tudo mais. E aí, esse ano eu coloquei lá, durante o tempo de crescimento, né? Para os bulbos ficarem maiores. Então, agora a gente volta para o sol pleno, né? E é isso aí, ó. Todos os que não florescem, façam isso. Os que estão no sombrite de 50, pode colocar no sol pleno. Os que estão no de 70 ou 80 ou na sombra, coloca no sombrite de 50, onde o sol é mais forte, que vai dar certo. Aí a gente já vai aproveitar também, né, o frio que está vindo, que vai esfriar um pouco esses próximos dias. E aí isso também já vai meio que mostrar uma certa diferença para eles, né? E eles vão sentir bastante aí uma diferença no clima, uma diferença na luminosidade e tudo mais, tá bom? Então, fazendo assim, dificilmente vai queimar as folhas, né? Porque esses aqui são plantas que já estavam num sol forte, né? E os outros que estavam no fraco veio para o sol mais forte, mas sem ser o pleno, tá? Então é importante lembrar isso. Para não queimar as folhinhas e eles não ficar feinhos, vocês só vão aumentar a luminosidade, tá? Então muda aí de lugar, aumenta a luminosidade e rega normal, tá, gente? Porque agora eles vão se acostumar aí com esse sol, a gente vai ter que molhar normalmente durante esse período que eles estão aqui. Não precisa aumentar as regas, vai secar mais rápido, mas você vai molhar no na mesma frequência que você geralmente molhava eles dentro do orquidário, tá? Então isso não muda por enquanto, porque se você já parar de molhar, ele simplesmente vai desidratar tudo e você vai acabar perdendo a planta, tá? Então é só isso o primeiro passo. Demorei bastante para mostrar, né, para falar aqui para vocês, o vídeo ficou um pouco longo,
Mas é porque eu queria explicar para o pessoal que tá chegando agora e não tá entendendo, né, sobre o que é isso. Eu gosto sempre de estar explicando, tá bom? Enfim, pessoal, é isso. Agora eu vou organizar aqui dentro. Eu vou erguer os anosmo mais para próximo do sombrite. Eles não precisam de estresse hídrico, mas eu vou colocar eles mais alto para a luminosidade ser um pouco mais intensa, né? Que isso ajuda a desenvolver bem mais flores. E aí esses aqui de dentro eu vou estar fazendo isso. Vou erguer eles tudo no mesmo nível do Spectabilis, né? Para ficar aqui mais iluminado. Gente, olha só, organizei aqui, eu nem ia mostrar para vocês esse resultado final, mas vamos lá, ó. Coloquei todos eles mais altos, mais próximos do sombrite para aumentar o calor, né? E eles conseguirem sentir aí essa diferença. Até esse que eu fiz o replante recentemente, eu não vou fazer o estresse hídrico nele, mas eu simplesmente aumentei a intensidade da luz aí, né? Para poder ele desenvolver e quem sabe às vezes até floresce, né? Mesmo sem o estresse e tudo mais. Ano que vem vai ter um monte pra gente fazer o estresse hídrico. Esse aqui ano que vem entra. Aquele Thyrsiflorum ali que tá se recuperando também ano que vem vai entrar no estresse hídrico. Os crisotóxons todos vão. Inclusive eu até tinha esquecido que ali no cantinho tem um crisotóxon que eu já coloquei ele lá no sol pleno, tá? Então ele já tá acostumado lá, enfim. É isso aí, tá? Simplesmente seguir essas dicas que funciona, dá super certo. E até esse aqui, ó, que eu tinha colocado ele ali no cantinho, onde tem mais umidade para desenvolver, ele desenvolveu muito. Olha o tamanho que ficou o bulbo em relação ao anterior, tá vendo o tanto que cresceu? Agora ele veio para cá também, onde pega mais sol, para ele conseguir florescer. Os denfalls, como floresce o ano inteiro, não precisa mexer, igual eu falei para vocês, é só os que não florescem mesmo, tá? Mas enfim, é isso aí. Primeiro passo concluído. Logo eu volto aqui para mostrar para vocês o segundo passo, que é aí que a gente vai começar a diminuir as regas, tá? Então, hoje é simplesmente isso. E assim, pessoal, agora aqueles que a gente colocou lá fora é normal amarelar uma folhinha ou outra e cair, tá? Isso aí vocês não precisam preocupar, porque nesse momento agora, geralmente daqui até a época da floração deles, né, com todo o processo que a gente for fazendo, vai caindo algumas folhas mesmo, tá? Esse aqui, por exemplo, quando ele floresce, ele perde as folhas tudo para florescer, fica a coisa mais linda. Então, não precisa se preocupar, tá? Pode fazer, não precisa preocupar que a planta não vai desidratar, não vai ficar feia e não vai morrer com isso, desde que vocês tenham seguido todos os passos que eu passei aqui, tá bom? Mas é isso, um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Qualquer dúvida deixa nos comentários, e se você não é inscrito, se inscreve aí, gente. Se inscreve para você acompanhar o próximo passo no dia certo, né, e conseguir ter resultado esse ano, tá bom? Um beijão e tchau, tchau, até amanhã.